Pessoal, agora eu vou falar da implementação de fila de prioridade usando o HIP. O que é o HIP? O HIP é uma árvore binária quase completa, tá? Cujos nós respeitam a propriedade de máximo. O que é essa propriedade de máximo? O valor da prioridade de um nó, ele é sempre maior do que a prioridade dos seus filhos, tá? Ou seja, o valor do nó aqui que a gente está achando, então, para simplificar, a prioridade do nó é igual ao valor do nó. O valor do nó sempre é maior que os seus filhos. Então, 6 é o maior em relação aos seus filhos. 3 é o maior em relação aos seus filhos. 5, maior em relação aos seus filhos. Nota que essa propriedade não nos permite comparar os valores de um filho esquerdo e de um filho direito. Então, eu não posso dizer que o filho esquerdo é menor ou o filho direito é maior. Isso não pode ser dito. Isso aí, nós estamos usando somente uma árvore binária que segue a propriedade de HIP, que define que o valor do nó, o valor da prioridade do nó tem que ser sempre maior do que o valor da prioridade de seus filhos. Ok? Bom, o que é uma árvore binária quase completa? É uma árvore que ela tem somente nós folhas no último nível, tá? Ela está sempre preenchida, todos os nós têm filhos direito e esquerdo, somente ao último nível, né, não é permitido ter filho esquerdo e direito, certo? Por quê? Porque aí eu tenho uma taxa de ocupação máxima dos nós, tá? Observe que a altura da árvore aqui, olha, é proporcional ao log do número de elementos, tá? Ao log do número de elementos, ok? Bom, numa árvore quase completa, cada nível tem 2p, tem 2 elevado a p nós, com exceção do último nível. Se for esse o caso, no último nível as posições dos nós vão ser preenchidas sempre da esquerda para a direita, sem espaço vazio. Então, o que significa? Nível 0, quantos eu tenho? Né? No nível 0, eu tenho quantos nós? 2 elevado a 0, nós. Nível 1, 2 elevado a 1, nós. Nível 2, eu tenho 2 elevado a 2, que são 4 nós. Com exceção do último nível, por exemplo, esse último nível aqui, ele pode não estar preenchido, certo? Mas se ele for preenchido, ele vai estar sempre preenchido da esquerda para a direita, certo? O que ajuda isso, né? O fato do HIP ser uma árvore binária quase completa permite que ele seja implementado no vetor de uma maneira bem direta. Tá? Então, como é que ele vai ser implementado? Olha só como ele fica no vetor, ó. O nó 0, aqui, desculpa, a posição 0 do vetor é o nó raiz. Aí tem o filho direito, o filho esquerdo, e o filho direito. O filho esquerdo está aqui, e o filho direito vem em seguida. Depois a gente tem o filho do filho esquerdo, vamos dizer assim, vem em seguida. E depois nós temos o filho direito do filho esquerdo. Filho direito do filho esquerdo de 6. Tá? Então, usando essa implementação, o vetor vai ser sempre preenchido da esquerda para a direita sem ter espaços vagos, tá? E os nós da árvore vão ser contados, numerados sempre de cima para baixo. Em cada nível, também vão ser preenchidos da esquerda para a direita, tá? O número associado a cada nó da árvore corresponde ao seu índice no vetor, tá? Então, esse número aqui que está aqui, vocês podem ver, então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se tivesse outro aqui, ó, estaria na posição 6. Se tivesse mais um aqui, 7, posição 8. Permite com que a gente defina a posição do vetor, ok? Bom, como é que é implementado o HIP? Tá? O vetor V, ele vai ter ocupado, né, de 0 até m-1, onde m-1 é o número de elementos do HIP. Tá? Em geral, a gente aloca um vetor bem maior, e o número de elementos que está no HIP é o valor determinado por m. Tá? Então, de 0 a m-1. Tá? Dado um nó, é essencial conhecer seu pai, seu filho esquerdo e o filho direito desse nó, que a gente vai chamar de nó de índice I.
Então, a gente usa esses defines aqui, ó. Filho esquerdo de é 2 vezes i mais 1, tá? Então, observe, olha. 2 vezes i mais 1 é o filho esquerdo. 2 vezes i mais 1, filho esquerdo. Filho direito é 2 vezes i mais 2. 2 vezes i mais 2. 2 vezes i mais 2. Filho esquerdo, tá? Desculpa, filho direito, tá? Então, o filho esquerdo é 2 vezes i mais 1, e o filho direito, 2 vezes i mais 2. E o pai é i menos 1 dividido por 2, divisão inteira. Então, por exemplo, 2 menos 1, 1, dividido por 2, 0. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. 4 menos 1, 3, dividido por 2, 1, divisão inteira. Okay? Bom, e o que mais que a gente pode ver, né? Lembrando que o índice do último nó para a árvore é sempre m menos 1, a gente tem sempre m menos 1, esse último índice aqui do nó, tá? Então, se você observar, o que a gente tem interessante? Para i maior ou igual a m por 2, nós temos que o filho esquerdo é igual a 2i mais 1, que é maior do que 2m mais 1, que é maior que m. O que significa isso? O número de nós folhas do HIP é pelo menos sempre a metade do total. Porque ele vai pegar metade do... Olha só. O número de nós folhas desse HIP aqui, ó. Que são nós folhas, tá? Por quê? Porque se ele for ter um filho esquerdo, tem que ter multiplicado pelo menos 2 vezes i mais 1 para você atingir o filho esquerdo. Então, para esse cara ter um filho, eu teria que ter pelo menos 2 vezes 11 mais 1, o número 22 aqui. Não é o caso, por exemplo, tá? Então, o número de nós folhas é sempre, para essa árvore binária quase completa, é pelo menos metade do nó total. Okay? Então, isso aqui é algo interessante. Bom, vamos falar de um exemplo de inserção no HIP. Né? Como é que a gente faz inserção? Para a gente fazer a inserção, nós usamos uma função muito interessante que chama sob-HIP. Como assim? Nós inserimos o HIP na última posição livre do vetor. Então, por exemplo, aqui, ó, a posição livre do vetor é a 5. Vou inserir o elemento 7. Inseri o elemento na última posição e eu vou aplicar sob-HIT até ele ficar na posição correta. Tá? E o que faz o sob-HIT? Ele compara o valor dele com o valor do pai. Se for maior, o valor dele troca com o pai. Se for maior, compara ele com o pai. Se for maior, troca com o pai. E vai fazendo isso até achar um pai que seja maior do que os valores que eu estou comparando. Tá? Então, como que seria o insere HIP? Então, eu tenho o V de M é igual a X. X é o novo elemento que vai ser inserido. Próxima posição disponível no vetor. Aí eu aplico sob-HIP V de M. Então, eu aplico sob-HIP passando S de índice para subir. E eu vou comparando esse com o pai, esse com o pai. Tá? E, então, aqui a gente tem, ó, enquanto o corrente maior do que 0, ou seja, enquanto não atingiu o nó folha, o nó raiz, desculpa, enquanto não atingiu o nó raiz, e o V do pai menor do que o V corrente, ou seja, o valor do pai seja menor, eu vou fazer a troca do corrente com o do pai, tá? E vou fazendo essa troca até que essa condição seja falsa ou até que se atinja o nó raiz, aí onde eu paro de fazer a troca. Tá? Observe que como eu tenho essa definição de pai aqui, olha, já o pai do 6, eu já achei lá que está no índice 2. O pai do 2 eu já sei que está no índice 0, tá? Pela própria definição que a gente usou com o define. Né? Filho esquerdo, o filho direito e o pai. O pai é m menos 1 dividido por 2. Certo? Vamos olhar aqui, ó. Menos 1 dividido por 2, aliás. Tá? É possível criar um HIP, né? A partir de um vetor, com qualquer ordem, nós podemos criar o HIP, aplicando o sob-HIP a partir do índice 1 até o índice m menos 1 no vetor. E aí o vetor vai ficar ordenado. E aí, nesse caso, qual que é a eficiência? O sob-HIP é chamado m vezes. Então, é m vezes a complexidade do HIP. Qual que é a complexidade do HIP?
O RIP ele é proporcional à altura da minha árvore, que no caso aí é uma árvore quase completa, então ela é proporcional a log de m na base 2. Tá? Bom, aí eu tenho uma outra função que chama DSRIP. Como que funciona a DSRIP? A DSRIP ela faz justamente o contrário, ela remove. Lembrando que no RIP a gente sempre vai remover o elemento que tem maior prioridade, então com maior valor. Então o que a gente faz? A gente remove o de maior valor, troca o elemento removido pelo último elemento do vetor, tá? Então troca o elemento removido pelo último elemento do vetor, então no caso eu vou remover o 7, vou trocar o 7 por 5. E aí eu vou aplicar a DSRIP. Vou verificar entre meus filhos aqui, eu vou descer do lado do maior, tá? Então, eu vou descer. Qual que é maior entre os valores? Então, vai trocar com 5 aqui, depois, aqui já removeu, eu já posicionei ele na posição certa, tá? Então, como é que fica o remove RIP? Né? O remove RIP, eu vou pegar o dado que eu vou remover, vou trocar o V de 0 com o meu V de M menos 1 e vou mandar descer o RIP. Tá? Passando a posição 0 como sendo a posição, a partir dessa posição 0 é que eu vou querer descer. Tá? Como é que é a função desse RIP? Enquanto a posição do filo esquerdo do corrente for menor do que M, tá? Significa que vai existir um filo esquerdo e o valor desse filo esquerdo é maior do que o valor do corrente. Ou existir um filo direito e a posição desse filo direito for maior do que o valor corrente, o que eu vou fazer? Filo é igual ao filo esquerdo de corrente. Daí eu vou verificar se filo direito de corrente menor do que M. Tá? Então, vou verificar se o filo direito do corrente ele é real. E V de filo direito maior do que V de filho, tá? Eu vou fazer filho é igual a filho corrente. Então, o que eu estou achando, olha, nessas duas comparações, assim, aqui eu estou achando qual que é o filho, tá? Qual que é o filho que é maior, tá? Vou achar o filho maior, vou fazer a troca e vou atualizar o meu corrente. E aí, vou olhar os filhos do corrente até eu posicionar sempre o maior elemento aqui